Veio uma pergunta para mim aqui, ó. Luciano Machado, sabemos que você tem uma bagagem fora do comum. Qual foi o seu maior desafio? Estende aos amigos. Tá, eu vou passar para vocês, mas eu acho que o meu maior desafio foi ainda durante o período de faculdade. O que aconteceu? Eu entrei na faculdade em 96, né, ali logo depois daquele boom que teve a engenharia, que não foi boom, aquela bagunça que teve depois do Plano Collor, um monte de empresário com muita dificuldade, com meu pai não era diferente, e a gente estava passando uma dificuldade muito grande na empresa da família, que meu pai era um empreiteiro, ele tinha uma pequena empreiteira, e era uma empresa familiar, então trabalhava meu pai, meus irmãos, trabalhavam todo mundo ali. E o único que foi fazer engenharia fui eu. E além de eu ser o único que fazia engenharia, eu era o único que não trabalhava na empresa do meu pai. Só que a empresa do meu pai estava com um momento financeiro muito difícil depois do Plano Collor ali em 96. Né? Então, do primeiro para o segundo ano de faculdade, o que acontece? Tinha muita dificuldade. Eu estudei, eu sou formado no Mackenzie, né? Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu sou engenheiro do Mackenzie. Sim. Então, é uma faculdade particular, né? Uma faculdade de engenharia centenária, mas não é pública. E aí, essa decisão de continua ou não continua, porque a família já estava com tanto problema, meu pai tinha 300 funcionários. Caramba. E aí tendo que lidar com tudo isso, esse desmonte da empresa. Então, Desculpa, a pergunta era a empresa do quê, Luciano? Ele fazia prédio. Meu pai fez vários prédios. A empresa do meu pai construiu mais de 50 McDonald's por São Paulo. Nossa. Meu pai fez mais, a empreiteira do meu pai fez mais de 50 McDonald's. Eu trabalhei em McDonald's de virar à noite, assim, menino ainda, com 16 anos. Várias vezes de ir com meu pai pra obra, passar a noite em shopping. História, hein? Porque shopping. Agora levar as filhas no McDonald's, eu sei construir. O vovô que fez. O meu pai, aquele McDonald's que tem na esquina da Henrique Chama com a Rebouças ali, meu pai. E antigo, um dos mais perto da sua antigos, casa. É meu pai, cara. Então, sei lá ontem, na realidade. Meu pai, então, e aí, esse momento ali foi um momento, Sampa, respondendo a sua pergunta, esse momento ali foi um momento muito difícil. Então, o que aconteceu ali? Como é que isso foi resolvido? Porque eu levar isso para dentro de casa era mais, meu pai já tinha 300 problemas literalmente ali para resolver. Eu levar para ele mais um, eu tinha condição ali de entender que não era um problema que ele ia conseguir resolver. Então eu chamei para mim, o que eu vou fazer? Eu fui conversar com a assistente social no Mackenzie, muito assim, pressionado para desistir mesmo da faculdade, estudar mais um pouco, tentar uma faculdade pública e sozinho. Naquele momento, né? Todo mundo ali focado em resolver o problema da empresa, o problema da família, e eu passei ali 10 dias conversando com a assistente social para ver se eu ia conseguir ou não a bolsa, e eu fui bolsista. Então eu fui bolsista no Mackenzie, eu tive 90% de bolsa, eu tinha um estágio, eu trabalhava no estágio, e a minha faculdade na época era R$1.000 que custava. Então eu tinha 90%. Então eu pagava R$100 de faculdade. Eu ganhava no estágio 300. Nossa. Então eu ganhava 300, pagava 100 de faculdade, tinha 200 para ir para o estágio e para comer o dogão. Comi muito hot dog. Foram muito hot dog. Eu saía do Mackenzie andando até no Rio Branco, lá no Colégio Rio Branco, para comer o hot dog. Tinha um amigo que ia junto e ele falava assim, hoje nós vamos comer uma turbina dupla, que era o hot dog com duas salsichas. Turbina dupla. Hoje o pessoal olha, quem vê close não vê corre, né? Mas foi um período, foi sem dúvida nenhuma. Hoje eu olho para trás. Ali eu me tornei outra pessoa. E eu estudei muito autoconhecimento e tal, e eu enxerguei até. Porque eu achava... Eu tinha muita dificuldade de entender quem eu achava que tinha problema pequeno. Você falou, pô, mas isso não é problema, isso dá pra resolver, cara, vamos resolver. Porque a partir do momento que eu ali, menino, 18 anos que eu tinha, eu consegui dar essa virada de chave, puta, eu resolvi minha vida. Eu ganhei a bolsa, falei com a assistente social, 10 dias e documento, assim, eu ia pra casa pegar documento com meu pai, documento com a minha mãe, documento com meu pai, documento com a minha mãe, e levando os documentos que elas pediam. Mas virou, eu falei, não, resolvi minha vida. E aí toquei a vida, então, mas depois eu olhei e entendi ali que eu era um cara que eu tinha, além da faculdade, da formação da faculdade, eu conseguia resolver os meus próprios problemas.